Boa tarde, caros estudantes. Hoje continuamos com a nossa aula de mitologia asiática. Começaremos, com foco agora nos povos do Levante. Então, o que é o Levante, né? E quem são os povos do Levante? O Levante é uma região geográfica e histórica também que abarca o que nós chamamos de Oriente Próximo e até mesmo algumas regiões arredores, dependendo da interpretação. Então, a região do Levante é a região que compreende entre o Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio. Então, é aquela região que abarca o que seria a parte da atual Israel, Palestina, Jordânia, Síria, Líbano, sendo que também às vezes é incluído a ilha de Chipre e a Turquia, né? Principalmente a Anatólia, né? A costa da Anatólia também costuma ser incluído nessa área historicamente. E no passado, o Levante ele foi ocupado por diversos povos, muitos dos quais conviveram entre si. Para saber, alguns deles são os fenícios, que ocuparam o que seria o atual Líbano, os hebreus, que ocuparam o que seria as atuais Israel e Palestina, os hititas, que ocuparam a Anatólia, na Turquia, os assírios, que ocuparam parte da Síria, além de outros povos, como por exemplo cananeus, filisteus, que ocuparam aquela região de Canaã. Então, é uma região que tinha uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade de povos e que também, por seu valor estratégico, por ser um ponto entre o Mar Mediterrâneo e entre o Oriente Médio, sofreu sucessivas dominações de impérios estrangeiros ao longo de sua história. Então, foi uma região que já tinha sido ocupada pelo Egito, foi uma região que já foi ocupada também pela Babilônia e pela Assíria, foi ocupada pelos persas, pelos macedônios, Então, depois os romanos também, eles ocupam essa área. Então, é uma região que é muito disputada historicamente por conta do seu valor estratégico, já que é um ponto de conexão entre a Europa, a Ásia e a África. E até hoje mesmo nós encontramos uma série de conflitos nessa área, embora além, é claro, do seu valor geográfico estratégico, pela presença também de recursos minerais, principalmente o petróleo. No entanto, uma coisa que é bastante característica das mitologias do Levante é o fato de que justamente por ter sido uma região de constante troca comercial, de as principais rotas comerciais da antiguidade terem como parada obrigatória essa área, além também das sucessivas dominações estrangeiras, nós teremos uma série de mitologias que, apesar de características próprias, elas são muito semelhantes entre os povos do Levante e que também absorveram muitos elementos de outras culturas, como a cultura egípcia, babilônica ou persa. Então, é uma região que, por conta dos sucessivos contatos culturais que ocorrem, ela tem uma mitologia bastante dinâmica, uma mitologia que passa por várias transformações ao longo da história antiga, até depois nós termos o estabelecimento, sobretudo, do Islã nessa área. Então, quais que seriam as características gerais, da mitologia do Levante? Em geral, eles eram politeístas, então todos esses povos, com exceção dos hebreus, que depois se tornam monoteístas, é importante ressaltar que inicialmente os hebreus também cultuavam vários deuses, e iremos inclusive falar sobre isso posteriormente. Então, em geral, eram politeístas e que tinham essas mitologias tinham muita relação entre si, podendo até dizer que uma influenciou a outra, ou que por conta das trocas culturais, com o tempo elas foram se padronizando. Até inclusive, costuma-se falar se chamar essas mitologias do Levante de mitologia ugarítica. O que seria ugarítica? Ugarítica é o que é proveniente da cidade de Ugarit. Ugarit foi uma importantíssima cidade na antiguidade, que se localiza na costa norte da atual Síria, e
que foi sucessivamente dominada por vários impérios estrangeiros. No entanto, essa mitologia dos povos do Levante, ela é bastante sistematizada na cidade de Ugarit. Nós não sabemos necessariamente se foi lá que essas mitologias surgiram, mas grande parte dos textos escritos sobre as histórias dessas mitologias, assim como também os ritos, as práticas religiosas derivadas dessas mitologias, nós encontramos principalmente nessa cidade de Ugarit. Por isso também ela acaba recebendo o nome de mitologia ugarítica. E quais são as características centrais dessa mitologia ugarítica? Que, como nós veremos, ela também estará muito presente na religião dos antigos fenícios, dos cananeus também, né? Bem, ao que se sabe, né, havia vários deuses, né, várias divindades, mas o deus principal, o que era mais cultuado tanto pelos fenícios, cananeus, filisteus, em Ugarit também, e algumas regiões arredores, era o deus Baal, né? O deus Baal, ele seria o deus mais importante dessa mitologia, embora ele não seja um deus criador, né? Mas ele que seria regente, né? Ele que seria o organizador do universo. Então existem várias histórias que envolvem o deus Baal. Pela proximidade com a Mesopotâmia e com a Pérsia também, alguns deuses estrangeiros, como Enlil ou Mitras, também eram bastante cultuados nessa área. Então, essa mitologia ugarítica ou cananeia, ou até mesmo fenícia, como pode ser chamada, ela tem como base, né, vários deuses superiores, né, no caso seriam dois grandes deuses superiores, que seria o deus El, que é o deus criador, né, considerado o criador de toda a criação, né, o deus El, no caso, ele tinha uma série de deuses menores que formavam a sua corte, que eram chamados de Elohim, né? Então Elohim seriam vários deuses que seriam parte da corte de El. Nesse sentido, nós já percebemos uma característica importante com a religião hebraica, né? Já que Elohim é um dos vários nomes pelo qual o Deus hebraico é chamado, né? Como eu havia falado anteriormente, quando os hebreus ainda eram nômades, quando eles ainda estavam se migrando pela região da Mesopotâmia até chegar na Terra Prometida, né, até chegar em Canaã, acredita-se que eles eram politeístas, e até mesmo se diz, né, que o termo Elohim, que depois seria utilizado para se referir a um Deus único, no começo ele teria um sentido plural, né? Então ela se referiria aos deuses. Inclusive há até algumas interpretações que falam que o deus El, o criador de toda a criação, seria também um deus hebraico, né? Então seria uma mitologia compartilhada. O El, o deus da criação, ele seria o deus da criação tanto para os cananeus, fenícios e ugaritas, como também para os hebreus. É claro, né? Não quer dizer que a religião hebraica seja a mesma dos outros cananeus. Existem muitas diferenças. Para começar, né, a religião hebraica, posteriormente, ela se torna monoteísta, com a crença em um único Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente. E também, né, uma outra característica que a religião hebraica possui, que as outras não necessariamente possuem, é o maniqueísmo, né? Ou seja, a ideia de confronto entre o bem e o mal, né? Então, isso aí não é algo tão visível, por exemplo, na religião fenícia ou na religião ugarita, mas bastante presente na religião hebraica, possivelmente por conta do forte contato com os persas, né, que desenvolveram essa visão maniqueísta e que dominaram também a Palestina por considerável tempo, dominaram Canaã por considerável tempo, né? Então, só para mostrar, né, pensando em mitologia comparada, o El, né, o deus ugarítico da criação, ele também é uma referência ao deus hebraico. Pode até ser que as duas religiões elas tivessem surgido de uma religião antiga em comum,
tá? Mas não se pode afirmar que são a mesma religião, pois elas possuem diferenças bastante perceptíveis, bastante visíveis. Inclusive até é um dos muitos nomes também pelo qual se refere ao Deus hebraico, né? Que depois ele passa a receber também como nominação Javé ou Jeová, né? Uma outra diferenciação também. No caso, né, esse deus ele era casado com uma outra deusa importante que era Astarté. Astarté, ela é muitas vezes representada como deusa do amor e da guerra, né? Então, possivelmente Astarté seria uma versão da Inanna ou Ishtar, né, suméria babilônica, na região do Levante, né? Inclusive, os atributos delas, as características da Astarté lembram muito as de Inanna ou Ishtar, que nós vimos na aula anterior sobre mitologia da Mesopotâmia. E no caso, né, e Astarté, eles tiveram 2 filhos, que era o deus Baal, o deus da fertilidade, do raio e do trovão, e o deus Iam, que é o deus dos mares e dos rios. No entanto, a relação entre Baal e Iam nunca foi uma relação positiva. Constantemente os 2 deuses, eles viviam em conflito e inclusive tentavam matar um ao outro. Então, né, acredita-se numa das versões, né, da mitologia ugarítica, afirma-se que Iam, ele tinha ciúmes de Baal e pediu aos outros deuses superiores que Baal fosse seu escravo. No entanto, o deus Cotar dos artesãos, ele ofereceu 2 armas a Baal. Uma que se chamava Aimur, ou impele, e Yagrush, ou repele. Acredita que seria 2 machados ou 2 massas, não se sabe ao certo qual que era o formato dessas armas. De qualquer forma, o deus Cotar, ele não gostou muito da tentativa de Iam de tentar reduzir o seu irmão, e então ofereceu essas 2 armas para Baal se proteger contra qualquer tentativa de Iam. Aí, no caso, né, Baal atacou Iam com essas 2 armas e quase o matou. Astarté, no caso, ela impediu que Baal matasse Iam, né? Afinal de contas, os 2 eram filhos dela, né? Então, antes que Baal desse o golpe de misericórdia em Iam, Astarté salvou Iam e colocou ele sob custódia dos deuses. Posteriormente, então, Baal, ele pediu aos deuses superiores a permissão para construir um templo, que foi concedido. E no caso, né, Cotar, ele projetou esse palácio, o deus dos artesãos Cotar, ele projetou o palácio, mas um palácio que tivesse várias janelas. No entanto, inclusive porque Baal era deus da chuva e do trovão, né? Então, tendo várias janelas no palácio, Baal poderia mandar a chuva com facilidade. No entanto, Baal, com medo de alguma represália por conta de Iam, ele pediu que o palácio fosse projetado com apenas uma janela na qual ele enviaria a chuva. Então, né, com isso, Cotar construiu o palácio para Baal, que só tinha uma janela, e depois de construir, a irmã menor de Baal, Anat, ela resolveu fazer uma estratégia, né? Ela usou uma estratégia, podemos dizer assim, porque Baal, ele acabou se tornando muito querido pelos deuses e passou a ter muitas atribuições, e com isso outros deuses começaram a invejá-lo, o que fez com que Baal tivesse muitos inimigos e muitos quisessem matá-lo, não só Iam, mas vários outros. Então Anat, preocupada com seu irmão, ela resolve fazer o seguinte: enquanto Baal saiu, Anat, ela deu uma festa no palácio de Baal e convidou todos os inimigos de Baal para dentro do palácio. Quando todos apareceram, Anat trancou o palácio e matou todos os inimigos de Baal. Então, com isso, né, ela conseguiu se livrar de quase todos os oponentes de Baal de uma vez só, né, fazendo com que Baal pudesse viver em segurança, já que muitos outros deuses queriam matá-lo. No entanto, um dos deuses não estava presente nessa festa, que foi o deus Mot, da morte. E aí, no caso, Baal e Mot, eles acabaram entrando em guerra um contra o outro. Inclusive, né,
Mot, ele chega a assassinar Baal, né? Ele mata Baal, e Baal, quando ele morre, né, já que ele era também deus da fertilidade, passa a haver 7 anos de seca e fome. Então, por conta dessa seca, e também pela morte do irmão, Anat, ela tenta resgatar o corpo do irmão para ressuscitá-lo. No entanto, Mot afirma que ele havia devorado Baal. Anat então ceifou Mot, triturou o seu corpo e depois o semeou pelos campos. Depois, né, com a chuva que veio, várias sementes brotaram e dessas sementes Baal renasceu. No entanto, Mot também renasceu. Aí, no caso, como todos os outros deuses estavam cansados desse conflito que não terminava mais, a deusa do sol, Shapash, acabou fazendo um acordo entre os dois deuses e convenceu os dois a não dividirem mais o mesmo espaço. Nesse sentido, Baal teria ficado com a terra e Mot com o submundo. Então Baal passou a ser o deus regente de toda a terra, enquanto Mot passou a ser o deus regente dos mortos, né? Então é bem aquela situação, né? É uma mitologia na qual o deus da criação não necessariamente é o mais importante nem o mais cultuado, né? Embora ele tivesse criado o universo, quem que regia a terra era o deus Baal, que era também o deus mais cultuado entre os povos, o garita, fenício, cananeu, entre tantos outros, né? Então, Baal passaria a ter uma importância maior, né? Enquanto para os hebreus é o deus da criação, que teria tido uma importância muito mais relevante. É até interessante notar que até mesmo eu havia mencionado anteriormente, né, mas é sempre bom complementar, que quando os hebreus eles passam a conquistar Canaã, eles acabam demonizando os outros deuses ugaritas e cananeus, né? Inclusive Baal, né, que é o deus mais cultuado entre esses povos, ele é representado no Antigo Testamento como um demônio. Inclusive, Beuzebu vem de Baal, né? Baal-zebu, né? Que seria algo como o senhor das pragas ou senhor das moscas. Então, em várias passagens do Antigo Testamento que falam da guerra para a conquista de Canaã, fala-se de oferendas humanas para o deus Baal, de sacrifício de crianças, de fornalhas, entre outras coisas, né? Em um período em que os hebreus eles travavam guerras com povos que seguiam essa religião, eles acabaram por demonizar a religião desses povos e transformar seus deuses em demônios. E não só com Baal, né? O Marduk babilônio teria se tornado o demônio Merodach, a Lilith e o Nergal, que são dois deuses importantes na Mesopotâmia, também passaram a ser associados a demônios, entre outros exemplos, né, que acabam ocorrendo. Muitos demônios hebraicos e de tabela também cristãos, né, já que a religião cristã ela é derivada do judaísmo, elas na verdade são, muitos desses demônios são na verdade deuses antigos, né? São na verdade deuses que eram cultuados por civilizações antigas com as quais os hebreus tiveram atrito em algum momento. Além, é claro, dos ugaríticos, né, dos povos ugaríticos, dos cananeus e dos fenícios, outros povos importantes que nós temos também na região do Levante é o povo hitita. O povo hitita ele é com certeza uma das civilizações mais importantes da antiguidade, mas que não se sabe muito sobre eles. Os hititas, acredita-se, né, eles teriam formado um império na Anatólia, na atual Turquia, entre 1600 e 1200 a.C. E era um dos povos da tríade, né, da grande tríade de civilizações da antiguidade oriental, junto com a Babilônia e o Egito. Então a Babilônia, o Egito e o Império Hitita teriam sido as 3 maiores potências que conviveram durante esse período naquela região da Crescente Fértil. E o que nós sabemos em grande parte sobre os hititas, né? É uma civilização bem
bem menos conhecida do que os egípcios ou as civilizações mesopotâmicas, né? Mas no caso, os hititas eles teriam se iniciado em conjunto de tribos que evoluíram para cidades e que depois formaram um reino que se expandiu em um império unificado. A maior cidade, que seria a sede do reino e que também, né, ela seria a mais fortificada, a mais rica, né, era a cidade de Hattusa ou Hattusha, como também é conhecida. E os hititas, no caso, eles eram bastante emblemáticos militarmente, eles dominavam a cavalaria também, a montaria, eles teriam origem indo-europeia, mas eles tiveram um forte contato multicultural com vários outros povos, como os egípcios, os assírios e até mesmo povos semitas, como os Hicsos e mesmo os hebreus, né? Então eles tiveram vários contatos com outras civilizações. E eles chegaram mesmo a ser uma ameaça para o Egito também, né? Então, durante o período do apogeu do Império Hitita, o Egito e o Império Hitita travaram uma grande batalha, um grande conflito. Dizem que até o próprio faraó ele teve que lutar em campo de batalha para salvar o Egito. No caso, a guerra terminou numa espécie de empate, digamos assim. De certa forma, nenhum dos dois saiu vitorioso, mas nenhum dos dois saiu derrotado. De qualquer forma, né, tanto a versão hitita fala que os hititas venceram, a versão egípcia fala que os egípcios venceram. Mas o mais importante disso é que, para finalizar a guerra que estava desgastando os dois impérios, foi celebrado o que teria sido o primeiro acordo diplomático da história, né? Então, o primeiro acordo entre estados para se chegar a uma paz teria sido estabelecido entre o Egito e o antigo Império Hitita. No entanto, depois do Império Hitita ele passa por várias crises, ele começa a sofrer invasões estrangeiras também, né, como invasões de Hicsos, assírios, entre tantos outros, e aí depois ele é mergulhado em crises e guerras civis que acabam esfacelando o Império, né, do Império Hitita, ele acaba decaindo, né, os persas acabam inclusive conquistando uma boa parte do antigo Império Hitita. E é nesse sentido, né, até mesmo na legislação, os hititas eles tinham uma legislação que destoava bastante dos outros povos da antiguidade oriental, né, pois em geral a maioria dos povos eles seguiam uma versão da lei de Italião, né, ou seja, do olho por olho e dente por dente. No caso, os hititas, ao que se sabe, só 3 crimes eram punidos com a morte, que era a lesa majestade, né, quando você ameaçava o rei ou alguém da família real, o bestialismo, que era o uso de práticas sexuais tabus dentro do império, e o estupro. Eram as únicas 3 práticas que, pelo que nós sabemos, eram condenadas com a morte. Então, os hititas tinham uma legislação um pouco mais flexível do que os outros povos da época, e também dominavam a escrita, né, um sistema hieroglífico ou pictográfico de escrita durante o apogeu da civilização. E justamente por conta desse contato cultural, a mitologia hitita também era bastante variada, então ela recebeu influências da Mesopotâmia, ela recebeu influências de Ugarit, né, dos persas também, ela recebeu influência de várias outras civilizações. No entanto, existem alguns mitos que são bem próprios dos hititas. Então, o primeiro é o mito de Telepino. Telepino teria sido o deus da fertilidade para os hititas, e no caso, ele teria se cansado do fato de outros deuses interferirem no seu reino. Com isso, ele acordou de mau humor e calçou os sapatos dos lados errados, né? Então ele colocou o sapato nos pés errados e com isso se perdeu na floresta. No entanto, como ele era o deus da fertilidade, o tempo que ele ficou perdido, houve uma queda na fertilidade. Houve uma espécie de inverno, um inverno permanente que se estabeleceu, né? Então, com isso, a deusa mãe dos hititas, Hana, enviou uma abelha para localizar o Telepino e picá-lo para ele voltar a si. No entanto, a abelha, ao picar Telepino, fez com que ele se irritasse mais. E com isso, a deusa da cura, Camurucepa, aliviou-lhe a fúria e o mandou para o mundo inferior.
no escuro do submundo, né? A ira desapareceu e agora que ele não estava mais perdido, a fertilidade retornou. Então é uma história, né? Novamente, é para explicar as estações do ano, para explicar os eventos climáticos, né? O deus Telepino, ele teria se irritado por conta dos outros deuses atrapalharem ele constantemente, e daí, no caso, ele acabou sendo enviado sob custódia para o submundo. Há também o mito do dragão, né, que fala que o deus da tempestade, Texub, enfrentou o dragão Iluyanka, e no caso, o Texub, ele inicialmente foi derrotado pelo dragão e pediu ajuda aos deuses, mas apenas Inara, sua filha, atendeu a seu pedido. Inara, então, pediu ajuda a um mortal, cujo nome era Rupacia, que aceitou ajudar Texub sob a condição de ele dormir com a deusa. Aí, no caso, Inara atraiu o dragão e embebedou ele, deu álcool para ele. Com isso, Rupacia prendeu o dragão e Texub o matou. Podemos perceber, né, nessa história que existem muitas semelhanças com o mito de criação babilônico. Né? O mito de criação babilônico é o conflito de Marduk contra o dragão Tiamat. E aí, né, a partir do corpo de Tiamat, o mundo teria sido organizado. Né? Até mesmo alguns nomes são parecidos. Inara lembra bastante a Inanna suméria, né? Então, possivelmente esse mito do dragão poderia ser algum empréstimo cultural dos mesopotâmicos, né? Uma história bastante parecida, né? O deus Texub, então, ele tenta enfrentar o dragão, só que diferentemente de Marduk, ele acaba sendo derrotado. Pede ajuda aos outros deuses, mas apenas Inara atende ao pedido e pede ajuda para um mortal, né? Rupacia, que auxilia Texub a matar o dragão desde que ele pudesse se casar com a deusa. E também, né, nós temos uma história de batalha entre os deuses na religião hitita, na mitologia hitita, né, que nós temos, no caso, o deus Kumarbi, filho de Anu, deus do céu. Aí percebemos novamente uma influência mesopotâmica, já que Anu também era um deus importantíssimo para os sumérios, babilônicos, entre outros povos, né? Então, Kumarbi, filho de Anu, deus do céu, ele gerou um gigante chamado Ulikume. E esse gigante sentou-se no ombro direito de Ubeluri, que era o deus que segurava a terra. Então, na concepção hitita de cosmos, a terra era segurada por um deus específico, Ubeluri. Daí o gigante, então, ele sobe aos céus e começou a provocar os deuses que viviam nos céus. Diz até mesmo que ele arrebatou a esposa de Texub, rebate de seu templo. E após ouvir diversas reclamações, Texub, ele busca auxílio com o deus Ea, da sabedoria, um outro deus que provavelmente tem origem mesopotâmica, né? Ea, ele visitou o Beluri, que era o deus que segurava a terra, e disse para ele olhar para seu ombro direito. Aí, no caso, o Beluri olhou para o seu ombro direito e viu o gigante Ulikume e espanou ele para longe, né? Quando o deus ele espana o Ulikume, o gigante, para longe, o Ea ele soltou os pés de Ulikume, que depois foi atingido pelos raios de Texub até finalmente ser morto. Então, um conflito também entre deuses e gigantes, né? Então, que nós encontramos na mitologia hitita. Fora isso, né, muito da mitologia hitita, ela tinha muitas características semelhantes às mitologias mesopotâmicas e também à mitologia ugarítica. Aí, no caso, né, como eu havia mencionado anteriormente, um povo, no caso, que tinha como eu falei anteriormente, um povo que tinha uma mitologia bem própria, né? Não só na região do Levante, mas na antiguidade como todo, era o povo hebreu, né? Então, o povo hebreu, ele se torna monoteísta, né? Então, ele passa a crer em apenas um único Deus, né, ao longo de sua história, né? Então, o Deus Javé, onipresente, onisciente e onipotente.
Os hebreus também registraram as narrativas mitológicas e religiosas por escrito, né? E muito dos mitos de criação, das narrativas religiosas hebraicas podem ser encontradas em vários textos hebreus, como Torá e Talmud, né? Os textos que compõem também o chamado Antigo Testamento. Lá muito da religião hebraica, né? Das narrativas da religião hebraica são bastante evidenciados. Então, né, apenas para mencionar, no caso, né, o monoteísmo hebraico, ele acredita em apenas um Deus, o Deus Javé, que teria criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Durante a criação, então, ele criou a luz, depois criou o céu, a terra, as aves, os peixes, até criar o primeiro ser humano, Adão, né? No entanto, Adão, ele teria sido responsabilizado, Adão teria sido criado à imagem e semelhança de Javé, e a ele teria sido dado a responsabilidade de cuidar do mundo, cuidar dos outros seres. No entanto, Adão se sentiu sozinho e com isso Javé fez de sua costela Eva, né? Então criou o primeiro casal na história, né? E no caso, né, o Adão e Eva, eles viviam numa espécie de paraíso chamado Jardim do Éden, até que uma serpente, que na verdade era um demônio personificado em serpente, tentou Eva a violar a única regra que eles possuíam no paraíso, que era não comer do fruto proibido, que, segundo várias interpretações, seria uma maçã que dava conhecimento aos seres humanos. Eva, então, ela teria pegado a maçã, oferecido a Adão. Deus, então, ele descobre isso e, descontente, expulsa os dois do paraíso para viver na terra, né? E aí, então, nós temos a origem da história da humanidade, né? Então, daí depois eles têm 2 filhos, né? Caim e Abel, mas daí Caim, ele com ciúmes de Abel, que seria preferido de Deus, ele mata Abel e depois ele se refugia, né? E uma série de coisas vai ocorrendo, né? Também a questão dos anjos caídos, né? Que os anjos eram os seres superiores que guardavam o céu, mas eles, né, segundo várias versões, eles não possuíam livre-arbítrio. No entanto, um desses anjos, um dos arcanjos, né, que são anjos superiores, que era o anjo da luz, Lúcifer, ele não aceitou que Deus preferisse os seres humanos do que os próprios anjos, e com isso ele se rebela e ele cai, né? Ele é enviado para o inferno, né? Onde ele se transforma no Satanás, né? O Lúcifer. E, né, muitos anjos também rebeldes, eles acabaram caindo e acabaram tendo relações com humanos, gerando os chamados Néfilins, né? Uma raça de gigantes que seriam mestiços de anjos com seres humanos. Aí, como uma forma de corrigir esses erros, né, o Deus Javé, ele envia um dilúvio e contata um homem mais fiel, o homem mais puro, chamado Noé, para construir uma arca, salvar sua família e salvar um casal de animal de cada espécie, né? Então é enviado o dilúvio, a arca, ela protege parte da criação e quando a terra seca, a criação recomeça, né? Uma outra característica também da religião hebraica é a ideia do povo hebreu como povo eleito de Deus. Então, basicamente, toda a religião hebraica, ela consiste na crença de que existe uma aliança entre Deus e o povo hebreu que às vezes é rompida e às vezes é refeita. Então, por exemplo, com Noé, a aliança ela teria sido estabelecida, mas daí depois o povo hebreu ele acabou se tornando blasfemo, né? Ele acabou violando as leis de Deus, a aliança é rompida, né? E com isso eles são enviados no cativeiro para o Egito. Aí com Moisés com Êxodo, né, Moisés liderando o seu povo para fora do Egito e de volta à Terra Prometida, a aliança é restabelecida e personificada nos chamados 10 mandamentos, né, chamada lei mosaica. Então, continuamente, né, a história do povo hebreu é interpretada como uma aliança entre Deus e o povo hebreu que constantemente é desfeita quando o povo hebreu se perde e recriada, né? Tipo, o cativeiro da Babilônia também seria um rompimento, o domínio romano, mas sempre haveria alguma espécie de salvador, alguém escolhido por Deus para restaurar essa
aliança. Sobre os hebreus a gente falará melhor posteriormente, quando nós falarmos da filosofia cristã, nós nos debruçaremos melhor sobre as características centrais da religião hebraica. Então, no momento, sobre a religião hebraica é isso, né, que eu vou abordar, né? Depois eu abordo melhor sobre a religião judaica, as características principais sobre dela, né? Nos segmentos, nas crenças gerais, entre outras coisas. E por fim, para encerrar essa aula, nós iremos tratar da mitologia persa, né? Então a mitologia persa, ela também é bastante característica, né? E no caso, né, os persas, eles eram um povo de origem indo-europeia que conviveram com os medas, um outro povo de origem indo-europeia na região do atual Irã. Inicialmente os medas dominavam aquela região, mas com Ciro o Grande, os persas eles passam a ter domínio e acabam expandindo seu império, né, chegando até o vale do rio Indo e até mesmo a Jônia, na Grécia, né? Então o que teria sido o maior império da antiguidade até esse momento teria sido o Império Persa. Inicialmente, os persas eram politeístas, acreditavam em vários deuses também, né? Eles tinham uma mitologia que era meio que um sincretismo dos hititas, dos ugaritas e dos mesopotâmicos, né? Como eu falei, é uma área em que muitos mitos eles vão se influenciando, vão influenciando uns aos outros. No entanto, depois os persas eles desenvolvem uma mitologia bem própria, uma religião bem própria no caso, que inclusive até hoje existe, que é o zoroastrismo, né? Então, essa religião, ela tem como base os ensinamentos do sábio Zaratustra, né? O Zaratustra, ele, né, há muitas histórias relacionadas a ele, né? Ele teria sido um enviado dos deuses para revelar a palavra para a humanidade, né? Então, até se fala que Zaratustra, quando nasceu, ele teria sido o único bebê a sorrir ao invés de chorar, e isso fez com que ele fosse confundido com um demônio, né? Então muitos tentaram matá-lo, mas sua mãe escondeu. Zaratustra, então, ele viveu escondido até receber uma revelação do deus Ahura Mazda, que era o deus que representava o bem, né? E Ahura Mazda teria dito a Zaratustra que o universo é um conflito entre verdades e mentiras, né? Então, essa que é a ideia central da religião zoroastra. Posteriormente, a religião zoroastra ela acaba sendo reformada e ao invés de verdades e mentiras, passa a ser o bem e o mal, né? O que caracteriza como uma religião maniqueísta, ou seja, a ideia de bem e mal como bem delimitados. Então, há o bem puro e há um mal puro, uma coisa que não é característica da maior parte das religiões da antiguidade, né? Nas mitologias europeias, como a gente viu, os deuses eles tinham virtudes e defeitos, não tinha um deus 100% bom nem um deus 100% mal. A mesma coisa também nas religiões ugaríticas, nas religiões hititas, né? Só os hebreus, no caso, também teriam essa noção de bem e mal bem estabelecido, mas pelo que nós sabemos, isso teria sido também em grande parte uma contribuição dos persas para a religião hebraica. E no caso, né, a mitologia persa ela é politeísta, ela acredita em vários deuses, no entanto, dois são principais, que é o deus Ahura Mazda, que representa o bem, e o deus Ahriman, ou Angra Mainyu, né, que é o representante do mal. Segundo o mito de criação do zoroastrismo, inicialmente havia apenas uma divindade chamada Zurvan, que representava o tempo. Então, Zurvan, ele seria o primeiro deus, né? Ele seria o primeiro deus e ele sacrificou 1000 anos e concebeu gêmeos. E um veio da dúvida e um do otimismo. No caso que veio da dúvida era o Ahriman, o deus do mal, e o do otimismo, Ahura Mazda, o deus do bem. Aí no caso, Mazda estava dentro de Zurvan e contou a Ahriman que seria o primeiro a nascer e governaria o universo. Ahriman, enciumado, ele abriu o caminho e saiu primeiro do corpo de Zurvan, dizendo ser Mazda. No entanto, Zurvan sabia que ele estava mentindo pelo mau cheiro que ele possuía.
Então, após nascer, Mazda ele criou o sol, a lua, as estrelas e criou o bem. Também criou o primeiro ser humano que era para ser um homem bom e perfeito. Ahriman diversas vezes tentou atacar Mazda, mas Mazda enviou ele para a Terra. Em algumas versões diz que ele foi enviado para o inferno, né? Então existem várias versões. No entanto, né, quando Ahriman ele vai para a Terra, ele cria, para cada coisa boa que o Mazda cria, ele cria uma negativa. Então ele cria a fome, as doenças, a dor, a luxúria, a morte. E no caso, né, o primeiro homem, Gaiomart, que era bom e perfeito, ele foi morto por uma doença enviada por Ahriman. Mazda, então, ele cria, né, a partir do corpo de Gaiomart, Mashia e Mashioi, que eram a mãe e o pai da humanidade, o primeiro casal, a mãe e o pai da humanidade. Todos os seus filhos formariam a humanidade e todos eles nascem bons e perfeitos. No entanto, Ahriman procura corrompê-los a todo momento. Aí acredita-se que no final dos tempos, um salvador chamado Saoshyant, que seria um seguidor, né, enviado por Ahura Mazda, ele surgirá e derrotará Ahriman junto com Mazda. Aí os humanos se tornarão puros e viverão apenas de ar e viverão felizes, enquanto Ahriman será extinto da criação. Né? O universo ele recomeçará, mas dessa vez sem o mal, apenas com o bem. Também, né, muitos desses mitos, os persas também registravam sua religião, sua mitologia por escrito, está no livro sagrado do zoroastrismo, o Zend Avesta, que alguns trechos teriam sido escritos pelo próprio Zaratustra e outros seriam por seguidores do Zaratustra. Além, é claro, desses dois deuses que seriam os principais, Ahura Mazda, que representaria o bem, e Ahriman, que representaria o mal, existem também um outro deus que se tornou bastante popular, principalmente durante o período Parta. Né? Só para deixar claro, né, a primeira dinastia persa é a dinastia Aquemênida, né, que foi de Dario, de Xerxes, de Ciro. Depois os persas eles são dominados pelos macedônios e reconquistam a independência com o Império Parta. Durante o governo Parta, né, durante o Império Persa Parta, além de continuar o culto, né, a Ahura Mazda, o mazdaísmo, como é conhecido, outro deus ele se tornou bastante popular, popularizando-se inclusive dentro do Império Romano, que era o deus Mitras, né, o deus do sol. Né? Mitras ele se popularizou bastante em Roma e acredita-se que antes do cristianismo florescer em Roma, o mitraísmo era uma das religiões mais cultuadas, principalmente entre as classes populares e soldados de baixa patente. Acredita-se que Mitras foi associado também ao deus romano do sol, o Sol Invictus, e teria um culto secreto entre as classes populares. Né? Como era secreto e havia poucos registros escritos, não se sabe muito sobre esse culto, mas acredita-se que até a ascensão do cristianismo, essa religião mitraísta ela era predominante tanto no Império Persa como também no Império Romano. Depois, com a legalização do cristianismo e com o cristianismo se tornando religião de Estado, o mitraísmo ele acaba perdendo sua potência dentro do Império Romano. Né? E depois os persas eles são islamizados, né? O Império Persa ele acaba sendo invadido pelos muçulmanos e acaba sendo islamizado. A religião zoroastra ainda existe na atualidade, mas ela em questão de quantidade, ela é bem menor do que era antigamente, sendo que no próprio Irã mesmo, ela é bem comum, né? Muitos zoroastras migraram para a região do Rio Indo, para a região da Índia, e lá os rajás, né, os marajás, eles teriam permitido que eles mantivessem sua religião. Então, no momento é isso, né? Nós vimos então as principais narrativas mitológicas dos povos do Levante, né, principalmente a religião ugarita, como também a religião hebraica e a hitita, e também sobre os persas. Na aula que vem, nós começamos a falar sobre a mitologia indiana, a mitologia hinduísta. No mais, é isso. Uma boa tarde a todos.